Will you marry me? One moment, please. Really, you're gonna answer that right now? It's Leonard. I don't want to be rude. Cara, eu tava aqui pensando e eu cheguei à conclusão que tem zero motivos pra você não aprender inglês. É sério. Pensa só, a maioria do conteúdo disponível aqui na internet está em inglês. Isso significa que você tem um acesso maior, muitas vezes privilegiado e até antecipado a coisas relevantes pra você só por falar inglês. No Brasil, o salário de quem fala inglês é maior. O inglês te possibilita falar com pessoas de qualquer lugar do mundo, abrindo portas em diversas áreas da sua vida. E outra, aprender uma nova língua é uma jornada emocionante, prazerosa, divertida. Não precisa ser nada maçante pra você ficar quebrando a cabeça e aprendendo nada. Os comentários de qualquer vídeo desse canal e do meu treinamento são uma prova disso. Sem contar que o inglês é uma das línguas mais simplificadas e mais fáceis de se aprender depois de adulto. Resumindo, só tem benefício, é legal de fazer. Então, só não fica até o final dessa aula quem realmente não quer aprender inglês. Hoje nós vamos aprender e reforçar nosso inglês com uma cena de The Big Bang Theory. Nós vamos acompanhar a parte da cena, acompanhar com o texto do lado, depois traduzir e comentar. Bora lá. Will you marry me? One moment, please. Really, you're gonna answer that right now? It's Leonard. I don't want to be rude. É uma cena bem engraçada. A Amy tá sentada ali, escuta alguém chamando na porta. Quando ela abre, é o Sheldon de joelhos, proposing, como a gente fala em inglês, fazendo o pedido de casamento. E a frase clássica é Will you marry me? Que apesar de ter um will no começo, não se entende de forma literal, tipo, você vai casar comigo? E sim, você quer casar comigo. Mas Gabriel, não seria Do you want to marry me? Sim, esse seria o óbvio se a gente traduzisse de português para o inglês. Só que você já aprendeu comigo que traduzir não basta. As pessoas falam diferente. Existem expressões, frases prontas que fazem a sua tradução de português para o inglês e por água abaixo, como no caso dessa frase aqui. Daí o telefone toca, phone rings, e olha só que fato curioso. Celular sempre se falou cell phone. Só que hoje em dia, com basicamente o desaparecimento de telefone fixo, quando alguém fala phone, tipo my phone, a pessoa se refere ao celular, ao smartphone, tornando a palavra cell phone e até telephone quase que obsoletas. Parece que ninguém mais fala essa palavra hoje em dia. E quem fala parece uma pessoa antiga, sabe? E a palavra ring pode ser tanto um verbo quanto um substantivo. O que é isso? Como objeto, ring é o anel. Por exemplo, ele tem ali dentro da caixinha um ring, um anel. Só que ring também é o verbo. É uma ação, que é tocar, tipo de tocar o telefone, de tocar o celular. Então aqui tá o telefone toca. E ele diz, one moment please. Um momento, por favor. Frase bem útil pra você usar, né? Daí, a Amy fala, really? Sério? You're going to answer that right now? Você vai, lembrando que are going to. Essas três palavras que representam vai. Então você vai responder isso. Lembrando que em inglês a gente pode falar responder no sentido de atender o telefone. Por exemplo, eu vou answer the phone. Eu vou responder o telefone ou atender o telefone, mesma coisa. Responder uma chamada e atender uma chamada, mesma coisa também. Então você vai atender isso agora, right now, e nota que para falar isso, ela disse that, ao invés de this. Ou seja, algo que não está com ela, algo um pouquinho mais longe. Really? You're gonna answer that right now? Agora? E ele fala, it's Leonard, né? É o Leonard. I don't wanna be rude. Eu não quero ser rude. E é engraçado porque é como se não fosse rude ele atender naquele momento também, na frente dela, né? E nota como que ele fala, I don't wanna. Want mais to fica wanna. Assim como acontece com going mais to quando a pessoa fala um pouco mais rápido. Continuando. Hello. Oh, hey, where you been? We've been calling you for hours. Oh, I'm sorry. My phone was on airplane mode. Why? Because I was on an airplane. Ele atende e fala hello. E o Leonard, do outro lado, pergunta pra ele, hey, where have you been? Eu coloquei have entre parênteses aqui porque você percebe que ele não falou have. E o que significa where have you been? Ou quando alguém te pergunta where you been? É onde você esteve. Se ele perguntasse where are you? É onde você está agora. Where have you been? É onde você esteve. Tipo, ultimamente. We've been calling you for hours. Nós estamos ligando pra você há horas. Mesma coisa que o present perfect. Se eu falasse we are calling, seria nós estamos ligando agora. We have been calling. Ou como tá abreviado, we've been calling. Nós estamos. Só que já passa a mensagem que não é de agora, já faz um tempinho. Inclusive, o complemento da frase aqui já tá em concordância com o have been. Ele disse há horas.
for hours. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o Present Perfect, tem uma aula aqui no canal completa pra você estudar. Oh, I'm sorry, falou o Sheldon. Me desculpa. My phone, o meu telefone, como a gente falou agora há pouco, meu celular, was on airplane mode. Estava em modo avião, airplane mode. E o Leonard pergunta, why? Por quê? E o Sheldon responde num tom irônico, falando porque eu tava no avião, because I was on an airplane. Olha que interessante. Quando a gente fala que tá no carro, ou em um carro, se fala in a car. Mas quando se fala que tá no avião, se fala on an airplane. É como se dissesse que no carro você entra, no avião você sobe. Interessante, né? Continuando. Hey, put him on speaker. Hey, where are you? I came to Princeton to see Amy. It's a funny story, actually. I was having lunch with Dr. Nowitzki, and she kissed me. Excuse me? What? I'm sorry. Hey, put him on speaker. Coloca ele no speaker, no viva voz. É como também a gente chama alto-falante, locutor, palestrante. É a mesma palavra que a gente usa pra tudo isso. Então coloca ele no viva voz. E ela fala, hey, where are you? Onde que você tá? Falando já de agora, né? Onde você está? Se quisesse, daria pra completar com now. Onde você está agora? E ele responde, I came to Princeton. Eu vim pra Princeton, nome de uma cidade, to see Amy, pra ver a Amy. Nota que não se fala a ou o antes de nome próprio. It's a funny story, actually. É uma história engraçada, invertendo, né? Uma engraçada história, na verdade. Actually. I was having lunch. Eu estava almoçando. Dá também pra falar eating lunch, tipo comendo o almoço. Have também serve pra expressar que você tá consumindo alguma coisa, seja comendo ou bebendo. Então seria literalmente eu estava comendo o almoço, consumindo o almoço, ou seja, almoçando com a doutora Nowitzki e ela, and she kissed me. Nota como que a letra E é ignorada aqui. Você fala kiss mais o D, que vira quase uma letra T de tatu. Tipo kissed me, né? Me beijou. E aí nós temos 3 formas diferentes de você reagir quando você não entende o que alguém falou ou quando entende, mas acha que foi um absurdo. Aí você pode, inclusive, diferenciar um do outro pelo tom de voz, que são excuse me, eu não entendi o que a pessoa falou, excuse me. Se for num tom mais de boa, tranquilo. What? What já é um pouquinho mais agressivo, né? Tipo, o que você falou? I'm sorry. Também tem que tomar cuidado com o tom de voz. Se você fala na boa, I'm sorry, com um tom de pergunta, assim, a pessoa já vai perceber que você não entendeu, vai repetir, vai explicar melhor, tudo mais. Continuando. And in that moment, I realized that Amy was the only woman I ever wanted to kiss for the rest of my life. So I came to New Jersey to ask her to marry me. Oh, that's so sweet. Sheldon. Nota a pronúncia do nome dele, né? Sheldon. Então, ao invés de Don, como seria em português, fica done. Ele fala, wait, bem rapidinho, né? Espera. And in that moment, e naquele momento, I realized, eu percebi. Esse é um falso cognato, né? Uma palavra que não é o que parece. Parece muito com realizar, só que é o verbo perceber em inglês. Então, naquele momento, eu percebi que a Amy was the only woman, a única mulher, que tá oculto aqui o that, como na maioria das vezes em inglês. Poderia estar aqui, inclusive, que estaria certo. Por exemplo, that I ever wanted to kiss, existe também, tá? Então ele fala que naquele momento, eu percebi que a Amy era a única mulher que eu queria beijar. Opa, Gabriel, você esqueceu do ever? Não, não esqueci. Eu só não precisei traduzir ele aqui. Ever nada mais é que um intensificador de tempo. Ele pode ser sempre, ele pode ser um nunca, se a frase já for negativa, por exemplo. Se quiser, dá pra traduzir de uma forma que soa bem em português. Olha só, e naquele momento eu percebi que a Amy era a única mulher que eu sempre quis. Poderia ser always, poderia também. Beijar for the rest of my life, pelo resto da minha vida. Esse pedação aqui você com certeza vai ouvir em algum outro lugar. So I came to New Jersey, então eu vim pra New Jersey to ask her, pra pedir a ela to marry me, pra se casar comigo. Não precisa falar with, tá? Tipo, marry a pessoa. Oh, that's so sweet. Traduzindo ao pé da letra. Isso é tão doce. Como se fosse, isso é tão fofo. Continuando. Yeah, although there was one man whose blessing I needed first. I've thought about it, and I really want to spend the rest of my life with Amy. Do I have your blessing? Well, Sheldon. Como o Sheldon é um cara bem nerd, é bem a cara dele mesmo falar com esse cara. Então ele diz, although, que pode ser apesar de ou embora, não tem apenas uma tradução dessa palavra. There was one man, havia, ou pode ser também tinha, um homem, whose, cujo ou cuja blessing,
Benção, I needed first. Eu precisava primeiro, colocando tudo junto. Apesar disso, havia um homem, cuja bênção eu precisava primeiro. E aí mostra ele falando aqui numa chamada online. I've thought about it. Eu pensei sobre isso. Ou eu pensei nisso. Qual que é a diferença de I thought para I have thought? Mesma coisa que a gente viu agora há pouco. O have expressa que ele fez isso ao longo de um tempo, não é de agora. Então eu pensei nisso, and I really wanna spend, e eu realmente quero passar, que é o mesmo verbo que a gente usa para gastar, the rest of my life, o resto da minha vida, with Amy, com a Amy. E ele pergunta, do I have your blessing? Eu tenho a sua bênção? Daí parece o Stephen Hawking ali falando, bom, Sheldon, well, Sheldon. Vamos ouvir o que ele falou. I think you should make her finger like Saturn and put a ring on it. Vamos entender por que é tão engraçado o que ele falou. Eu acho que, você deveria, make her finger like Saturn, fazer o dedo dela, ou tornar o dedo dela, como Saturno, and put a ring on it, que é uma expressão muito falada em inglês, e colocar um anel nele. Nele quem? Em Saturno. Pegou a referência, né? E put a ring on it. E não é só a referência que soa engraçada, mas também por ser uma piada mais nerd, velha também, parece aquelas piadas de tiozão, e também porque a expressão put a ring on it se fala muito repetidamente. Tipo, tem música que fala isso. É uma expressão muito comum. You asked Stephen Hawking and not her father? Stephen Hawking's a genius. I mean, if he said no, I wasn't going to waste my time on her father. You asked, você pediu, lembrando que pedir e perguntar é a mesma coisa, então você pediu, no caso, a bênção, né? Ao Stephen Hawking and not her father, e não o pai dela, e ele responde, Stephen Hawking is a genius, dizendo que ele é um gênio. If he said no, se ele dissesse não, nota só, if mais o verbo no passado, ficou se ele dissesse. Se fosse if he says, seria se ele disser, afetando mais o futuro. Então aqui, se ele dissesse não, eu não iria, I wasn't going to, olha só, o mesmo going to que a gente viu agora há pouco, só que ao invés de am ou are, tá no passado, com was. Então eu não ia desperdiçar, waste my time, desperdiçar meu tempo no pai dela. Também foi bem engraçado, né? Falar, tipo, o cara é muito inteligente, então se ele falar não, eu não vou gastar tempo pedindo pro outro, que não é tão inteligente quanto. Continuando. But you did ask my father. I did. He said yes. Although not in a robot voice, so it wasn't nearly as cool. But you did ask my father. Mas você pediu ao meu pai. Daria pra falar you asked com ed, ao invés de falar did ask. E a pergunta que fica é a mesma coisa? E a resposta é não. O tom da frase fica diferente. Quando você fala algo como you did ask my father, precisa de ter um certo contexto atrás. É como se ela dissesse, mas você pediu sim, mas você realmente pediu ao meu pai. Do jeito que ela falou, é como se ela dissesse, mas você pediu mesmo pro meu pai. Ou, você pediu sim pro meu pai. Parece que tá reforçando alguma coisa que parecia contrária anteriormente. Por exemplo, se alguém falar pra você, você não estudou, you didn't study. E você quer falar, eu estudei sim? Você diria, I did study, com ênfase no did, como ela fez aqui. Parece que tá contradizendo o que foi dito antes, tá? E ele fala, I did. Tipo, realmente eu fiz o que você falou agora. Ele disse sim. He said yes. Então o pai dela deu a benção. Although not in a robot voice, so it wasn't nearly as cool. Embora não numa voz de robô, né? Como o Stephen. Então, não foi. It wasn't. Nem de perto. Nearly. Tão legal quanto. As cool. Continuando. Okay, oh my god, I can't believe you guys are engaged! We're not engaged yet. She's taking forever to answer. Because you're on the phone. We'll call you back. Pontuação que é bom ou nada, hein, Gabriel? Ok, oh my god, I can't believe you guys are engaged. Meu Deus, oh my god, I can't believe. Não consigo acreditar. Ou como a gente diria, não acredito que. You guys, vocês. Lembrando que you já é vocês. You guys, só pra não deixar dúvida, que é vocês. Estão engaged, noivos. E sim, é a mesma palavra que a gente usa pra falar engajado. Inclusive, a aliança de compromisso nós chamamos de anel de engajamento, que é a mesma palavra de noivado em inglês. Engagement ring. E o Sheldon fala, we're not engaged yet. Nós não estamos. We're not. Nota como que emendando we are ficou we're not. Não estamos. Noivos. Engaged. Ainda. Yet. She's taking forever to answer. Ela tá levando muito tempo pra responder. E sim, forever é para sempre. E é uma expressão muito comum em inglês, falar que a pessoa não tá levando tipo horas ou minutos, e sim ela tá levando pra sempre. Ou seja, tempo pra caramba pra responder. To answer. No caso, answer, não aquele que a gente falou agora há pouco,
louco de atender o telefone, mas o answer de responder a uma pergunta. No caso que ele fez, né? Se ela casaria com ele. E ela responde, because you're on the phone. Porque você tá no telefone. E você pode ouvir laughs, risadas. E ele fala, we'll call you back. Vamos te retornar. Retornar a chamada pra alguém é call a pessoa back. Se eu disser, I'll call you back, eu te ligo de volta, te retorno já. Daí passam 2, 3 segundos e isso aqui acontece. She said yes. Então o telefone toca, né? Tem um phone ringing, tocando, e ele disse, she said yes. Ela disse sim. E eles gritam, yeah, congratulations, parabéns. Você pode ouvir applause. E acabou cortando, mas depois teria uma music. Que bom que você ficou na aula até na hora da chamada. Então, escreva presente nos comentários. Você vai estar me contando que chegou até aqui e que gostou da aula. Aproveita e também já comenta o que você achou. E se você quiser maratonar aulas como essa, eu vou deixar uma playlist aqui pra você assistir logo em seguida. O link do meu treinamento tá aqui embaixo se você tiver interesse. E muito obrigado mais uma vez por chegar até aqui e te vejo na próxima aula.